Meus irmãos, vamos lá então. Essa semana eu estava pensando um pouquinho, né, e analisando tudo que está acontecendo. E eu não sei se você está por dentro do que está acontecendo, mas infelizmente durante essa semana eu vi uma notícia que no único dia, né, morreu mais de 3.000 pessoas por causa dessa pandemia que a gente tem vivido no nosso país, né? Algo muito triste, algo realmente muito ruim, porque eu penso em pais e mães de família partindo, né? Eu penso em filhos deixando os pais, eu penso em várias coisas e algo muito ruim, né? Ver pessoas partindo, né? Nós não fomos criados para isso. Desde o princípio, Deus não nos criou para isso. Nós fomos criados para a eternidade. E uma coisa que nós precisamos já começar a entender é que nós vamos viver a eternidade, seja ela ao lado do nosso Pai, ou seja ela vivendo no inferno. Nós vamos viver eternamente, ou um eterno sofrimento, ou uma eterna alegria. Então nós precisamos começar a compreender que a nossa vida não se limita somente nesse mundo, a nossa vida não se limita somente nessa terra. 70 anos é muito pouco comparado à eternidade. Então nós precisamos ter isso dentro de nós. E olhando para essa notícia, eu comecei a ver que não é só pessoas com idade avançada que têm falecido, né? Não são só pessoas com idade já acima de 70, 80, 60 anos que têm falecido. Tem jovens morrendo por causa dessa pandemia. Então, aquela história lá no começo de que o maior problema seria com os idosos, está se mostrando diferente. Porque tem pessoas de 80 anos voltando da UTI e tem pessoas com 30 anos não voltando. E eu quero te fazer um convite, meu irmão. Vamos pensar no que nós estamos fazendo nessa terra. Vamos pensar no que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, né? O que nós estamos fazendo hoje. O que nós fazemos hoje determina o que nós vamos ser amanhã, né? Qual o legado que você tem deixado? O que você tem feito nessa terra? O que você tem feito de útil para essa geração? Nós precisamos começar a entender o que nós estamos fazendo, o que nós estamos deixando de fazer, né? Pelo que você será lembrado? Por qual motivo você será lembrado? Se você nos deixasse hoje, né? Se você partisse hoje, o que você deixaria para sua família? Qual o legado que você deixaria para sua família? Nós vivemos um momento de incerteza, né? Aquela história de pessoas saudáveis não irão morrer de Covid, não é bem assim. Eu tenho um amigo que é um rapaz forte mesmo, né? E não é forte de gordinho, é forte de forte mesmo. E ele foi parar na UTI, entubado praticamente, né? Por pouco não foi entubado. E era um cara com toda a saúde, uma pessoa com toda a saúde. Quantas pessoas saudáveis têm partido? Então nós não podemos ter parâmetro, nós não podemos ser negligentes com o que está acontecendo. E se você partisse hoje, o que você ia deixar? Já parou para pensar nisso? Já parou para analisar o que você deixaria? O que você deixaria nessa terra para os seus filhos, para a sua esposa? O que você deixaria? As decisões que a gente toma hoje, né? As nossas atitudes, as decisões que a gente toma hoje vão governar o nosso futuro. As decisões que a gente toma hoje vão governar a próxima geração. Nós somos responsáveis pela próxima geração. Nós somos responsáveis. As nossas atitudes, como nós nos alimentamos, não digo só de maneira física, mas de maneira espiritual, vão determinar quem vai nos guiar espiritualmente, quem vai nos guiar nas regiões celestiais. As nossas decisões vão nos guiar espiritualmente. Tem pessoas decidindo ficar em casa, tem pessoas decidindo não voltar para a igreja, tem pessoas decidindo se afastar de Deus, tem pessoas esfriando nesse momento, e essa decisão vai gerar algo lá na frente, e eu te garanto que não vai ser bom. Esse resfriamento que esse período traz, esse período que a gente está em casa, sem poder congregar junto, sem poder dar um abraço, sem poder cumprimentar, isso gera resfriamento na igreja. Nós sabemos que a igreja já vem de um período de apatia, já vem de um período de resfriamento natural, né? Nós vemos igrejas cheias, mas igrejas cheias de pessoas vazias, porque a palavra que vem sendo pregada, muitas vezes ela não é de acordo com o que a Bíblia fala.
Isso gera pessoas frias, geladas na fé, porque o que aquece é a verdade da palavra, não o que a gente inventa e tenta falar. O que a gente inventa do nosso coração e passa para a igreja não é o que vem da boca de Deus, e isso não gera um fruto genuíno. Então são pessoas doentes dentro de casa, achando que estão sendo alimentadas por simplesmente passar de culto em culto no domingo, né? Ah, não, o pastor começou a falar, eu não gostei do que o pastor falou, eu vou trocar de culto, né? Às vezes tudo que Deus nos fala normalmente não é o que nós gostamos de ouvir, né? Nós nos distanciamos de Deus porque Ele nos fala, normalmente não é o que nós realmente gostaríamos de ouvir. Então não quero ouvir essa palavra que esse pastor está pregando. Por quê? Porque está tratando do nosso caráter, está tratando do nosso intelecto, está tratando do como a gente age nessa terra. Então, meu irmão, presta atenção, hoje é o dia que a gente vai tratar destinos, hoje é o dia que a gente vai mudar o teu destino. Se você quer uma mudança, se você quer ser renovado na presença de Deus, essa é a noite, meu irmão, essa é a noite. Então vamos orar para iniciar a nossa palavra, amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós já te adoramos, Pai, com os nossos recursos, Pai, já te adoramos, Senhor, com os nossos louvores, Deus. Mas nesse momento, Pai, nós nos calamos, Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor, uma palavra genuína, Pai, uma palavra diretamente do Teu trono, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra vá de encontro ao coração dos meus irmãos, Pai, que estão lá, Pai, assistindo esse culto nesse momento, Senhor. Que essa palavra venha trazer força, vigor, Pai. Que essa palavra venha levantar o abatido, Senhor. Não venha permitir que o oprimido venha continuar oprimido, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, desata os nós, Pai. Arrebenta as amarras, Pai, as correntes, Pai. Tira, Senhor, as pedras do caminho, Senhor, para que a gente possa seguir num caminho plano, Senhor. Plano até o centro da Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, vem e toma o Teu lugar, Senhor. Toma o Teu lugar no nosso coração, Pai, toma o Teu lugar em cada lar, Pai, em nome de Jesus, Deus, vem e nos traz, Pai, nos traz de volta a vida, Senhor, nos traz de volta a vida, Senhor, nos traz de volta para o corpo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meus irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, nós vamos construir um legado nessa noite. Mateus 26, a partir do verso 6. Vamos ver o que a palavra nos ensina. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito raro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele estava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o meu sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que esteja esse evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Meus irmãos, essa palavra está falando de um legado. Essa palavra está falando de uma pessoa que construiu um legado. Mas vamos aos poucos para a gente poder entender o que realmente está sendo falado aqui, né? Jesus Cristo, nesse momento, ele já viveu seus 30 anos, ele já foi batizado, né? Ele já curou, ele já libertou, ele já fez prodígios e maravilhas, ele já ensinou, ele já nos mostrou o verdadeiro evangelho. E essa noite é a noite da última ceia. Essa noite é a noite da última ceia. Então Jesus está reunido com seus discípulos. E nesse momento entra uma mulher. E essa mulher, ela simplesmente pega um perfume muito raro, muito caro. Um perfume que valia muito naquele tempo.
e ela quebra aquele vaso de alabastro e ela derrama sobre a cabeça de Jesus esse perfume. Então os discípulos eles ficam indignados, porque realmente é um perfume muito caro. E eles pensam que, justificando a atitude dela, né? Esse perfume poderia ser vendido. Esse perfume poderia ser vendido e dado esse dinheiro aos pobres, comprado pão, comprado mantimento, distribuído aos pobres. E Jesus ele vem então e fala: não, ela fez uma boa ação comigo. Ela fez uma boa ação comigo. Porque ela fez algo profético, já estava sendo anunciado que alguém me prepararia para o meu sepultamento. E ela fez isso. Ela na sua vontade de adorar a Deus, foi usada de maneira profética e cumpriu a palavra sobre a vida de Jesus, preparando ele para o sepultamento. E eu quero mergulhar um pouquinho nisso nessa noite, meu irmão. Eu quero mergulhar um pouquinho nisso nessa noite. Logo no princípio desse versículo, no 6, a gente vê algo muito notável, né? Que para alguns pode ser até estranho, né? Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. O leproso. As pessoas, Simão nesse tempo ele já não era mais leproso, ele tinha sido curado. Jesus está sentado ao lado de Simão, e Simão já não era mais o leproso. Mas então por que ele era ainda tratado, conhecido, visto como leproso? Entenda uma coisa, meu irmão. As pessoas, você pode estar sendo julgado dessa maneira. Nós normalmente somos julgados por aquilo que a gente faz. Nós somos julgados, né, por aquilo que a gente era. Quando a gente passa lá na rua, olha lá o ladrão, olha lá o mentiroso, né? Olha lá o enrolão, olha lá isso, olha lá aquilo. Apesar de Deus já ter nos tratado, apesar de Deus já ter nos ensinado, já ter nos limpado toda essa sujeira, nós muitas vezes somos lembrados por aquilo que nós somos, nós éramos. Mas eu posso te dizer uma coisa, meu irmão, fica tranquilo, porque Deus sabe o que Ele tem para você no seu futuro. Ele sabe o novo rótulo que Ele vai colocar em você. Ele sabe o novo rótulo que você tem. As pessoas podem te intitular de uma coisa que você já não é mais, mas Deus sabe o seu futuro e Ele sabe o que Ele tem sobre a sua vida. Deus sabe tudo o que Ele tem para você. Então, apesar de você muitas vezes ser rotulado sobre o que você era, né? Sobre aquele beberrão, sobre aquele mentiroso, Deus sabe que você já é uma nova criatura e Ele tem um futuro excepcional para você. Ele tem um futuro excelente para você. Mas note também que ninguém conhecia essa mulher, né? Mateus, né? Está no livro de Mateus, está no livro de Marcos, essa passagem também. Mateus e Marcos, eles não citam nem o nome dessa mulher. Nós já sabemos que mulher naquele tempo não tinha valor algum, era um objeto, né? Mulher era tratado como qualquer coisa. Mulher era tratado só como uma pessoa que poderia dar um filho homem para o seu marido. Então não tinha valor algum, ela não tinha voz, não tinha expressão. Então, mostrando essa expressão que a mulher não tinha, o próprio apóstolo não bota nem o nome dela, não coloca nem o nome dela nesse versículo, né? Certa mulher, mas preste atenção no que ela fez, preste atenção no que ela construiu nesse momento. Ela construiu algo eterno, ela construiu algo excepcional. Ela não estava preocupada com o recurso que ela ia desperdiçar, ela não estava preocupada com o que ela ia fazer, ela não estava preocupada com quem ia ver e como iam tratar ela. Ela estava preocupada em adorar a Deus com tudo o que ela tinha. Ela estava preocupada em adorar a Deus com tudo que ela podia fazer. No livro de Marcos fala que esse perfume custava mais de 300 denários. Mais de 300 denários. Meu irmão, um denário é o pagamento de uma pessoa naquela época para um dia de trabalho. É o pagamento romano para um dia de trabalho. Um denário, por isso que é denário o nome. Agora imagina, ela quebrou um perfume que valia mais de 300 denários. Ela entregou um ano de trabalho, ela entregou um ano de sustento sobre Jesus. Ela não estava preocupada com o recurso que ela ia dispensar, ela estava preocupada em adorar a Deus na sua integridade. Ela estava preocupada em adorar a Deus com tudo que ela tinha, porque tudo que ela podia fazer naquele momento era adorar a Deus, e era isso que ela queria fazer. E ela fez genuinamente isso.
Ela colocou tudo que ela tinha para fora. Ela colocou todo o amor que ela tinha, tudo que ela podia fazer. Ela não respeitou as leis, ela foi lá e quis adorar a Deus. Ela entrou, ela invadiu aquela sala, aquele lugar onde eles estavam, quebrou aquele perfume valiosíssimo e derramou sobre o Rei dos Reis. Nós estamos muito preocupados com o que nós vamos comer no amanhã. Mas entenda, meu irmão, entenda uma coisa: é Deus que rege a nossa vida, e Ele não vai permitir que nós passemos por momentos difíceis. Nós teremos tribulações, mas Ele vai nos sustentar na dificuldade. Os momentos difíceis, eles vêm, mas vêm para nos fortalecer, não vêm para nos abater. E ela foi lá e entregou tudo o que ela tinha, o melhor que ela tinha. Meu irmão, entregue a sua melhor adoração a Deus, entregue o seu melhor louvor a Deus, entregue a sua melhor oração a Deus, porque Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Meu irmão, adorar a Deus em espírito é muito fácil, porque nós somos seres espirituais. Gênesis fala que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então nós somos seres espirituais. Então adorar a Deus em espírito não é difícil. O que nós temos encontrado dificuldade nessa geração é adorar a Deus em verdade. É não se aproximar de Deus somente pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Nós temos dificuldade de nos aproximar de Deus se começar a pedir as coisas simplesmente para adorar e orar, simplesmente para falar que Ele é genuíno, que Ele é maravilhoso, que Ele é bondoso, que Ele é cheiroso. Nós temos essa dificuldade porque nós olhamos para Deus como aquele gênio da lâmpada que nós esfregamos e simplesmente Ele nos dá os desejos que a gente pode ter. Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo. Mas não foi isso que essa mulher fez. Ela chegou lá com algo muito valioso, tão valioso que revoltou os discípulos, tão valioso que os discípulos ficaram revoltados com essa atitude dela, né? Quebrar um perfume valiosíssimo e derramar, teoricamente desperdiçando, né? Eles acreditavam ela ter desperdiçado em Jesus aquele perfume. Ela fez o que ela podia, o melhor que ela podia. Quantas vezes você já ouviu que você está desperdiçando o seu tempo indo para a igreja? Quantas vezes você já ouviu que você está desperdiçando o seu tempo trabalhando na casa de Deus porque não tem remuneração nenhuma? Né? Quantas vezes já riram de você quando você pegou a Bíblia, colocou embaixo do braço e foi para a igreja? Quantas vezes, meu irmão? Qual é o preço de adorar a Deus? Qual é o preço de adorar o nosso Senhor? Ela não mediu esforços para adorar a Deus. Por que nós medimos esforços para adorar a Deus? Né? Nós cantamos aquela música, faz chover, Senhor Jesus. Né? Só que quando chove, a gente não vem na igreja. Quando chove, a gente não vem na igreja. Ah não, está chovendo, eu não vou ir. Não é verdade? Não, o irmão vai lá, ora por um carro. Não, meu Senhor, quando tiver o meu carro, eu vou colocar todo mundo para dentro do meu carro, vou levar para a igreja, e vou fazer, e vou acontecer. E o cara, Deus vai lá e te dá o carro. Concede a bênção, te dá o carro. Primeiro domingo, você não vai na igreja, porque ficou lavando o carro em casa. Segundo domingo, você vai para a igreja, você não leva ninguém. Seu carro está limpinho, né? Seu carro está limpinho, não vou sujar levando os crentes dentro do carro. Vai que alguém entra com o pé sujo, suja meu banco, suja meu tapete. Crentes superficiais, cristãos superficiais, essa geração que nós estamos vivendo. A gente fala tanto em adoração, mas adoramos pouco. A gente fala tanto de oração, mas oramos pouco. A gente fala tanto de transformação, mas ela não acontece porque nós não nos posicionamos. Nós não nos posicionamos. Se nós orássemos genuinamente, com vontade, com afinco, se nós entregássemos realmente o nosso louvor, nosso verdadeiro louvor a Deus, a situação do nosso país seria diferente. Seria diferente. O barulho que a gente estaria fazendo espiritualmente seria diferente. Esse avivamento que nós precisamos ter nessa geração. Esse avivamento, esse legado que nós precisamos deixar para a próxima geração. É nós que ensinamos os nossos filhos, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ensina a criança. O que nós temos ensinado para essa geração, para esses jovens?
para esses bebês que têm nascido. O que eles têm visto? O que eles têm visto? Uma adoração genuína e sem barreiras, como essa mulher fez, ou uma adoração superficial buscando só algo material? O que eles têm visto do nosso posicionamento? Então Jesus ele fala: fiquem quietos, presta atenção no que essa mulher acabou de fazer. Fica quieto, não fica atordoando ela. Ela fez algo precioso. Os pobres vocês vão sempre ter aqui nessa terra. Pobre para ajudar vai sempre ter. Vocês vão poder ajudar os pobres, mas ela fez algo bom para mim. Meu irmão, essa mulher marcou algo em Deus. Ela marcou alguma coisa em Deus. Ela deixou um legado diante de Deus, para Deus chamar a atenção dos discípulos e falar: ei, fica quieto, não fica atordoando ela. Ela fez algo muito precioso. Ela pegou algo genuíno, ela derramou não só um perfume, mas ela derramou a alma dela, o espírito dela diante de Deus, quando ela fez isso. Ela derramou o espírito dela diante de Deus quando ela fez isso. Então Jesus Cristo fala: não, toda vez que essa palavra for aberta, toda vez que a Bíblia for aberta, até a consumação dos tempos, essa mulher ela vai ser lembrada. Ela construiu um legado diante de Deus. Toda vez que a palavra for aberta, eu estou pregando aqui hoje, né, domingo, dia 11, em Indaiatuba. Agora para pensar quantas pessoas nesse mesmo momento, quantos pastores, quantos líderes estão trazendo essa mesma palavra nesse momento, no mundo inteiro. Ela está sendo lembrada, a atitude dela, a adoração dela, o derramamento dela está sendo lembrado no mundo inteiro. Toda vez que a gente abre essa palavra e a gente lê, a gente está lembrando da memória dela. A gente está lembrando da memória dela, do que ela fez. Nós precisamos prestar atenção que existe dois tipos de legado. O legado que marca a história, o legado que marca gerações, o legado que marca a tua presença nessa terra com algo bom, ou o legado que marca a tua presença nessa terra como algo ruim. Nós tivemos outras pessoas que marcaram a presença nessa terra, deixaram um legado, né? Poderíamos falar do rei Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Nós poderíamos falar de Gideão, o guerreiro. Nós poderíamos falar de José, o governador. Nós poderíamos falar de Daniel, o homem que orava, o homem que atraía a presença de Deus, um homem formoso diante dos olhos de Deus. Tantas pessoas na Bíblia deixaram o seu legado para que nós pudéssemos seguir. Entenda uma coisa, meu irmão: cada personagem que está nessa Bíblia está aqui, não está à toa. Está por sua causa aqui, está por minha causa aqui. Porque tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós vamos viver está nesse livro. Tudo que nós vamos viver está aqui, para que nós possamos ter isso como um manual. Então, assim como nós temos bons legados, nós temos maus legados, né? Para pensar, logo depois, chega Judas e traz Jesus, né? Judas, o traidor, o legado que ele deixa. Mas é muito pior do que isso, porque Judas estava perdido. E normalmente aquele que está perdido acha que está no caminho certo, porque se ele soubesse que está no caminho errado, ele mudava o caminho dele. Então as pessoas que estão perdidas, elas creem fielmente que elas estão no caminho certo. E às vezes nós estamos nessa situação, nós achamos que estamos indo pelo caminho correto, mas na verdade estamos perdidos. Preste atenção, Judas, antes de chegar na ceia, ele vai lá e entrega a cabeça de Jesus, né? Ele se vende por 30 moedas de prata. Antes de chegar na ceia, ele já vai lá e já negocia a pessoa de Jesus por 30 moedas de prata. Então ele chega na ceia. Então quando ele chega na ceia, Jesus Cristo fala: alguém vai me trair nessa noite. Não é isso que a palavra fala? Alguém vai me trair nesta noite. Judas sabia que ele era o traidor. Judas sabia
quem ele era. Ele entendia que ele era o traidor. Porque não é à toa que Jesus Cristo falou isso na ceia. Ele sabia que ele era o traidor. Só que ele decidiu manter esse legado. Ele decidiu manter essa posição. Ele decidiu manter o que ele queria fazer. Ao ponto de chegar para Jesus Cristo e falar: quem vai te trair? Quem entre nós vai te trair? Meu irmão, nós a todo momento ouvimos a voz de Deus. Nós a todo momento entendemos o que Deus está nos falando. Só que nós não seguimos. E não seguimos por vontade própria. Nós ouvimos o que Deus fala e nós não damos atenção, porque nós queremos seguir o nosso coração. Foi o que Judas fez nesse momento. E a partir desse momento, a partir dessa atitude, ele construiu um legado negativo. Ele construiu um legado de destruição. Nós temos essas duas opções. Nós podemos construir algo bom ou algo ruim nessa terra. Deus nos dá essa opção. O caminho que a gente quer. O caminho de romper com Ele e o caminho de estar com Ele. Qual desses caminhos você está escolhendo nessa noite? O que você está construindo nesta noite? O que você está construindo nessa geração? Repito, se você for embora hoje, se você falecer hoje, como vão lembrar de você nessa terra? Como vão lembrar de você nessa terra? Foi esse legado que Judas construiu. Quantos de nós nessa noite temos esse legado sobre a nossa vida? Quantos de nós temos esse peso sobre as nossas vidas? Meu irmão, a palavra fala que aquele que procura encontra, aquele que procura acha. Se aquele que está perdido quiser encontrar o caminho, Deus vai mostrar o caminho, Ele vai achar o caminho. Você está disposto a achar o verdadeiro caminho nessa noite? Você está disposto a reconstruir a sua história nessa noite? Você está disposto a transformar esse legado que você trouxe até aqui, que talvez não seja tão satisfatório assim, num legado de vida, de restauração, num legado onde os teus filhos, os teus netos, os teus irmãos, quando você falecer, vão lembrar: olha, fulano era o cara, olha tudo que ele fez, olha onde ele levou a palavra de Deus, olha tudo que ele pregou, olha quantas pessoas se converteram, olha como ele levou a família dele. É esse o legado que você está deixando, ou um legado de destruição, assim como Judas? Assim como Judas. O legado de destruição, nós vamos construindo pouco a pouco. Judas não construiu esse legado somente nessa atitude. Ele veio roubando, ele era tesoureiro da turma, né, dos apóstolos, do ministério de Jesus. Ele vinha roubando aos poucos. Ele vinha roubando aos poucos. O intuito dele de vender esse perfume, né, a mais de 300 denários, era ele poder pegar esses denários e ficar com parte desse dinheiro. Qual legado nós temos construído nessa terra? Hoje é o dia de você recomeçar a sua vida, meu irmão. É o dia de você começar de novo. Hoje é o dia de você transformar tudo aquilo que está ruim em algo bom. Nós ficamos presos às coisas dessa terra, achando que a nossa vida ela dura 70, 80, 90 anos. Se der sorte, 100 anos. E nós esquecemos da eternidade. Nós esquecemos que nós vamos ter uma eternidade para viver. E essa é a eternidade que nós precisamos cultivar nessa terra. Esse é o legado que nós devemos deixar. Esse é o ensino que nós devemos deixar para os nossos filhos. Para quando a gente partir, os nossos filhos, quando forem tomar o caminho errado, eles lembrarem da sua memória, lembrarem da minha memória, do que nós deixamos, do que nós ensinamos. Tem coisas que eu levo até hoje. Coisas que a minha avó fala que eu levo até hoje. Legados que ela deixou, ensinamentos que ela deixou, coisas engraçadas que ela deixou. Tudo faz parte do nosso legado. Vamos reconstruir sua história essa noite, meu irmão. Vamos reconstruir. A sua vida não acaba aqui, ela não se limita aqui. Talvez você esteja perdido nessa noite, assim como Judas esteve perdido. Mas você ainda tem a oportunidade de ser reencontrado. Você ainda tem a oportunidade de ser achado no corpo. Você tem a oportunidade de se realinhar
no propósito, reconstruir a sua história, reconstruir ou construir esse legado. Põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite, Deus, você vá em cada lar, Pai, que o Senhor vá em cada lugar, Senhor, em cada ambiente que essa palavra está sendo pregada e falada, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que vidas venham ser transformadas, Pai, que recomeços venham ser instalados, Pai, porque Tu és um Deus de recomeços, Senhor. O Senhor não tem problema algum em recomeçar, Pai, quantas vezes for necessário, Pai. Você procura, Pai, eu creio que o Senhor procura lugares, Pai, e pessoas dispostas a reconstruírem a sua vida, Pai. Reconstruir a sua vida diante de Ti, Senhor. Eu te clamo, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Deus. Vai e transforma, Pai, cada lar, Senhor, cada família, Deus. Transforma, Senhor, em nome de Jesus, Pai, cada irmão que está me assistindo nessa noite, Deus. Que eles possam reconstruir, Senhor, a sua história, Senhor, e deixar um legado, Pai. Um legado assim como essa mulher deixou na palavra, Senhor. Um legado que vai ser lembrado eternamente, Pai. Um legado que vai ser lembrado, Senhor, até o final dos tempos, Deus. Um legado, Senhor, de adoração, Pai. Um legado, Pai, de vida, Pai. De vida em abundância, Pai. Um legado, Senhor, de transformação, Pai. Um legado, Pai, de derramamento, Pai, diante do Teu altar, Senhor. Que nós possamos, Pai, como homens e mulheres de Deus, Senhor, deixar um legado para a nova geração que está vindo, Senhor. Que nós possamos construir esse caminho, Pai, para que essa nova geração possa caminhar por esse caminho, Senhor. E assim chegar também ao centro da Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Pai, conforme a Tua vontade, Pai. Nos exorta, Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Nos realinha no corpo, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Para que nós não venhamos nos perder no caminho assim como Judas, Pai. Para que nós possamos expressar, Pai, a verdadeira palavra, o evangelho genuíno, Senhor. O evangelho que transforma, que restaura, Senhor. Que nós possamos ser agentes de milagres nessa terra, Senhor. Eu creio, Senhor, num avivamento para esse tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Porque em toda a história, quanto mais a igreja era oprimida, quanto mais a igreja era blasfemada, quanto mais a igreja era forçada a não pregar a palavra, mais a Tua palavra crescia, Senhor, mais pessoas se convertiam, Senhor. E eu creio nesse legado sendo instalado nessa nação a partir desse momento, Pai. Sendo colocado na vida dos Teus filhos que estão me assistindo nesse momento, a partir desse momento, Senhor. Um legado de reavivamento dessa nação, Senhor. Nos usa, Pai, como instrumentos nessa terra, Pai. Nos usa, Senhor, como instrumentos para essa nação, Senhor. Para que tudo que está de ruim na nossa terra, nesse momento, Senhor, daqui a algum tempo, Senhor, seja visto como algo bom, Pai. Para que tudo o que está sendo vivido nesse momento, Pai, nessa terra, Pai, no Brasil, na nossa nação, Senhor, em alguns dias, Pai, em alguns meses, Senhor, vai ser transformado em algo bom, Senhor, a partir dos filhos de Deus que entenderam o legado que precisam deixar nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Traz cura àquele que busca cura, Senhor. Traz transformação àquele que busca transformação, Senhor. Eu te peço nesse momento, Pai, que traga cura sobre os nossos hospitais, Deus. Traga cura sobre os nossos hospitais, Pai. Que os leitos de UTI, Senhor, venham ficar vagos, Pai. Que pessoas não venham mais ocupar esses leitos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Traz conforto, Pai, ao coração das famílias que perderam seus entes queridos neste momento, Senhor. Que elas possam encontrar alívio, Senhor, afago, Senhor, do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meu irmão, estenda a sua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.